A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje é dia de célula, né? Então vamos ler a palavra da célula hoje, né? Eu gostaria de estar convidando vocês para estar na casa da irmã Lívia e do irmão Rony, sabe? Vamos fazer uma célula especial hoje. Nosso pastor vai estar lá, então eu quero convidar todos vocês a estarem lá hoje. Vai ser poderoso, vai ser bênção. Amém? Bom, e hoje nós vamos falar sobre a palavra da célula. E a nossa palavra hoje, a glória da velha aliança passou, né? A lei foi escrita, irmãos, em tábuas de pedra da velha aliança, mas agora a vontade de Deus está escrita em nossos corações. Amém? Bom, ontem eu estava conversando com o irmão sobre isso, né? Sobre a lei. Por que da lei? O que aconteceu? Por que aconteceu a lei, né? Irmãos, os hebreus eram escravos. Eles necessitavam, eles tinham regras lá, eles tinham, o povo mandava neles, né? O povo egípcio chegava e falava, faça isso, faça aquilo, seja fazendo isso, esteja fazendo aquilo, né? O povo tinha isso. Então quando eles saíram lá, Moisés chegou para eles e falou, vocês são livres. Hoje, a partir de hoje vocês são livres, vocês são pessoas que não precisam obedecer leis. Vocês não têm necessidade de ninguém tá mandando mais em vocês. Vocês são livres, né? Bom, e o povo ficou perdido. Eles passaram a vida toda obedecendo leis, passaram a vida toda recebendo ordens, né? Então eles ficaram perdidos. E ele falou para Moisés, não, Moisés, o que Deus falar, a gente vai obedecer. Mas fala pra gente, dá ordem pra gente, né? Eles estavam perdidos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Então Moisés falou, não, vocês querem regras, então vou dar regra. Deus chegou para eles e deu regras para eles, né? Deu os 10 mandamentos. Hoje nós vamos conversar sobre os 10 mandamentos, né? Mas essas leis, irmãos, essas leis não eram para ser, a nossa vida não é feita para ser assim, né? Nós somos reis e sacerdotes, Deus nos fez reis e sacerdotes, né? A lei fala que ela é a exata expressão de Deus, né? Mas, irmãos, a única expressão de Deus nessa terra é Cristo. Então, quando você olha para Cristo, você vê a expressão de Deus. Então, nós devemos fazer o quê? Olhar para Cristo sempre, né? Olhe para Cristo. Aqui tem algumas verdades sobre as leis muito importantes, né? Foi falada. A lei não é para justos, mas para os injustos. A lei é um jugo insuportável. A lei revela o pecado, mas não para corrigi-lo, né? Se a lei funcionasse, então a fé seria irrelevante, né? Todos esses aqui tem frases aqui, né? Tem especificações, eu vou deixar no link depois para vocês darem uma lida, né? Eu vou só passando essa parte para vocês. A palavra, né? A lei é um ministério de condenação. A lei é um véu de cegueira no coração, né? Porque tem muita gente que acredita que cumpre a lei, né? A lei obsoleta, envelhecida, está prestes a desaparecer. Está lá em Hebreus 8:13, né? Vocês não pensar que eu estou falando alguma calúnia. É apenas uma sombra das coisas vindouras e nunca vai fazer alguém perfeito. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 1. Né? Irmãos, então nós devemos fazer essa meditação. O porquê da lei, né? A lei fala que apesar de tudo isso, temos de admitir que a lei é santa. É um mandamento, e o mandamento santo é justo e bom, né? A lei é boa. Tanto a lei como a graça foram dadas por Deus. Então a lei é boa. Mas ninguém consegue viver na lei. Deus nos chamou para viver na graça, né? Nós temos entendimento que Jesus morreu por nós, por todos os nossos pecados, amém? Então vamos aqui falar um pouquinho das leis, né? Primeira lei, né? Não terás outros deuses diante de mim. Segunda não farás para ti imagens de esculturas. E não tomarás o nome do seu Deus, Senhor teu Deus, em vão. Irmãos, olha que massa. Em hebraico,
o tomar, quer dizer, o tomar, muitas pessoas ficam pensando, nossa, então não pode falar o nome de Deus, né? Quantas pessoas no mundo aí não falam, não bate o dedinho no pé e fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? Oh Deus, né? Nós temos esse, até mais os evangélicos, né? Os cristãos, eles têm muito disso, né? De estar citando o nome, virou uma expressão, né? Oh meu Deus, né? Isso não seria tomar o nome de Deus em vão? Não, irmãos. Tomar em hebraico, na verdade, significa carregar. Então, não carregue o nome de Deus em vão, sabe? Se você está carregando Deus, o nome de Deus, então haja, faça algo, né? Vai, evangelize, né? Vai dizer o nome de Deus para as outras pessoas, né? O que significa carregar? O fazer mal, carregar, então está falando assim, para você não fazer mau uso do nome de Deus, né? Se fazer o mal em nome de Deus, quando uma pessoa não religiosa faz o mal, isso não leva Deus ao descrédito. Entretanto, quando pessoas religiosas fazem o mal, é o fazer em nome de Deus. Elas não só estão fazendo mal, mas causando grandes danos ao nome de Deus, né? Quer dizer, você servir a Deus, né? E dizer que está servindo a Deus e na verdade está usando isso para o bem próprio, uma coisa dessa forma, entendeu? Olha lá, o quarto mandamento, né? Para o povo que vive como escravo, sem direito ao descanso, esse mandamento significa algo extraordinário. O sábado tornou a lei de Deus única, porque nenhum outro povo tinha uma lei exigindo descanso, né? Então, pensa, irmãos. Ó, vocês querem a lei igual, você vai descansar. Sabe? Então, o mandamento sábado garantiu dignidade às pessoas, né? E os animais, até os animais podiam descansar nesse período, né? O sábado cria e fortalece laços familiares e amizades. Quando alguém não trabalha um dia a cada semana, esse dia se torna inevitavelmente um dia gasto com outras pessoas, normalmente famílias ou amigos. Ele tem efeito positivo semelhante à vida conjugal, né? Então, o descanso é importante, né? O descanso é importante. Olha que eu estou trabalhando muito esses dias, mas temos que reservar um dia para descansar com a família, com os parentes, com a esposa, né? Quinto mandamento, esse mandamento é tão importante que ele é o único que vem associado a uma promessa, né? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante que em nenhum lugar na Bíblia somos exortados a gostar dos nossos pais, mas ele demanda que demonstremos honra aos nossos pais. Um pai ou uma mãe que não são honrados são essencialmente pares adultos para os seus filhos. Eles não são pais. Honrar os pais é vital, porque a atitude de uma pessoa para com seu pai influencia grandemente sua atitude com Deus. Olha que interessante. Então honre o pai e a mãe, né? Você vê que não é para não tem necessidade de você gostar deles, mas a necessidade de você honrá-los sempre. Sempre honre seu pai e sua mãe. Eu amo meus pais, né? Meu pai e minha mãe. E busco honrá-los sempre. Bom, sexto mandamento, né? Não matarás. Ou diz não assassinarás, né? Tanto o português quanto o hebraico tem duas palavras que representam tirar uma vida. Uma é matar e a outra é assassinar. A diferença entre essas duas é enorme. Matar significa tirar qualquer vida, seja de um ser humano ou de animal, deliberadamente ou por acidente, legalmente, ilegalmente ou ilegalmente, né? Moralmente ou imoral, né? Por outro lado, assassinar só pode significar uma coisa: tirar a vida de um ser humano de forma ilegal ou imoral. É por isso que dizemos, matei um mosquito e não assassinei um mosquito. Isso nos faz lembrar da história de Lameque, que matou o homem porque ele pisou no pé dele, né? Lá ele é um descendente de Caim, né? Um dos primeiros descendentes de Caim. Mas o principal é que essa lei estabelece uma relação de igualdade entre os homens. O olho de um servo ali agora é o mesmo que o olho de um príncipe, né? O sétimo mandamento, há uma velha piada que o sétimo mandamento: não adulterarás. Moisés desce no Monte Sinai e anuncia: tenho boas novas e más notícias. A boa é que eu convenci o Senhor de dar
dar só 10 mandamentos, a mais que o adultério ficou. Bom, irmãos, por que o adultério é proibido nos 10 mandamentos? Porque o adultério ameaça a pedra fundamental da civilização. Ameaça a pedra fundamental da família. Irmãos, a nossa família é a instituição gerada por Deus. Tem muita gente que fala que é falida, né? Eu vi um vídeo esses dias de uma atriz famosa falando que a instituição de família está falida. Isso é mentira de Satanás. Família que dá força para uma pessoa prosperar. Isso é uma família que dá atitude para pessoas prosperarem, né? Por que a família é tão importante? Porque sem ela não há como o conhecimento de Deus passar de uma geração a outra, né? Então, a família é muito importante. O 8º mandamento, o primeiro significado importante do mandamento contra o roubo é a santidade e a propriedade. O aspecto mais claro da propriedade é a própria pessoa. Por isso, esse sequestro é condenado. Mas o roubo diz respeito a muitas coisas não materiais que cada pessoa possui, como reputação, dignidade, confiança, propriedade intelectual. Uma delas que eu acho muito importante é o tempo, sabe? Quando nós nos atrasamos para algo, nós estamos roubando o tempo também, vocês sabiam? Não é por causa que o diabo é ladrão. Às vezes, quase não existe um único aspecto da vida humana que não é danificado. Às vezes de forma irreparável pelo roubo. Não é por causa que o diabo é ladrão, é o pai da mentira também, né? O 9º mandamento fala, não diz falso testemunho, significa duas coisas. Não mentir quando testemunhar em uma corte e não minta, né? Ponto final. Há muitos valores importantes na sociedade, mas a verdade é provavelmente a mais importante, sabe? Você que é cristão, nós devemos falar a verdade. A verdade é o que? A palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente fala uma mentira sem saber que mentira. Então, uma coisa certa sempre é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Amém? No caso de um crime que seria punido com pena de morte, portanto, o testemunho mentiroso era passível de ser condenado à morte, mas o mandamento está preocupado com a verdade em geral, não somente em um tribunal, né? 10º mandamento, mandamentos 6, 7, 8 e 9 são os que proíbem maus atos, assassinato, adultério, roubo e perjúrio. Os demais é um mandamento que proíbe as coisas que levam ao assassinato, adultério, roubo e perjúrio. Qual é o mandamento? E o último dos 10, não cobice nada que pertence ao outro. Seu cônjuge, sua casa, seus servos, seus animais, qualquer um dos seus bens. Esse é o único dos 10 mandamentos que legisla sobre o pensamento e coração do homem. Todos os outros mandamentos legislam sobre o comportamento. Você sabe que a lei não consiste apenas nos 10 mandamentos, mas na verdade são 613. De todos esses, apenas o 10º mandamento toca na questão da motivação do coração. Esse foi a pedra de tropeço colocada pelo Senhor. Paulo diz que ele se achava um bom homem até que chegou no 10º mandamento. Esse foi o mandamento que mostrou toda a sua pecaminosidade. De forma exterior, um homem pode cumprir os outros 9 mandamentos, mas o 10º está completamente fora de sua capacidade, né? O não cobiçarás, né? Como que você vai expor isso, né? Não tem, mas é o seu pensamento, você está pensando. Deus se preocupa até com os seus pensamentos, irmãos, sabe? Tem uma frase famosa num filme, né? Batman Benítez, que a menina fala pro Batman: não é o que você está pensando que importa, mas sim o que você faz. Não é. Deus não pensa assim. Deus não age assim. O seu pensamento também é muito importante. E esse é um que não é quase impossível de se cumprir. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós, por todos os nossos pecados, para pagar eles. Sabe? O mandamento, a quebra dos mandamentos não te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é não crer em Cristo. Todos os pecados têm consequências, mas Jesus pagou todos eles, todos por ele, por todos os pecados. Agora nós devemos buscar a Cristo cada vez mais e buscar segui-lo. Amém? Olhe para Cristo. Amém?
Bom, o vídeo de hoje é esse, ficou um pouquinho grande, mas é importante para a palavra da célula de hoje. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe. Nós demos um boom no canal, né? Muitos inscritos. Vamos tá comentando aí para eu saber quem está entrando, meus irmãos. Comentem. Um rapaz comentou esse dia, foi do Ceará. Eu não sei, né? Sabe onde está chegando essas palavras, né? Deus é bom. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.